Olá a todos! A gente viu de pílulas passadas que a pandemia potencializou as desigualdades sociais brasileiras, seja no aspecto de renda, de riqueza, como também de acesso aos bens sociais. Portanto, é de suma importância a gente tratar o impacto da política fiscal para amenizar essas desigualdades. E hoje a gente vai falar sobre o aspecto das receitas, portanto, a gente vai tratar a carga tributária. Assim, o tema da pílula 11 será a reforma tributária. A gente vai tratar essa reforma como potencial para melhorar a distribuição de renda no Brasil. A gente já sabe que essa discussão, ela hoje é consensual. A reforma tributária, ela é, apesar de complexa, urgente, né? A gente já sabe que hoje a gente caminha para esse ponto em que todos consentem sobre isso. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é a reforma tributária. A reforma diz respeito a uma alteração significativa na tributação, ou seja, nos impostos, nas taxas e nas contribuições que os cidadãos brasileiros pagam ao Estado, ao governo. Em segundo lugar, é importante a gente compreender também um conceito essencial nessa discussão, que é a carga tributária bruta. Segundo a Receita Federal, a carga tributária bruta, ela compreende a razão entre a arrecadação de tributos e o PIB a preços de mercado, ambos medidos em termos nominais. Hoje, no Brasil, essa carga tributária bruta, ela está em torno de 33% do PIB. Bem, um outro tema relevante nessa discussão é o efeito da carga tributária, porque a gente sabe que a estrutura tributária, ela afeta de forma heterogênea os contribuintes, né? Ou seja, a gente sabe que os impostos, as tributações, os ônus, né, deles recaem de maneira diferente sobre os cidadãos. Esses efeitos são mais fortes quanto maior for a carga tributária, né? Então, é importante a gente apontar que o sistema tributário, ele interfere sobre a distribuição de renda e riqueza, e por isso ele é um importante catalisador da desigualdade econômica e social. Bem, outro tema diz respeito ao desenho da estrutura tributária, e sobre isso é importante a gente entender alguns princípios. Segundo o princípio da progressividade, a arrecadação deve se dar de forma a tributar mais quem tem maior renda, ou seja, deve ter alíquotas crescentes por faixas de renda dos assalariados. A gente sabe que no Brasil a gente tem um sistema tributário que é bastante regressivo, no sentido de que a retirada é maior proporcionalmente em termos de quem tem menor capacidade de contribuição, né? Seja por conta da tributação direta, seja naquela tributação indiretamente suportada, como é o caso do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo o princípio da eficiência, a gente tem um retorno da administração à população em termos de saúde, alimentação, educação, segurança pública, que são as necessidades básicas. E a equidade consiste em como definir a justa parte para cada cidadão. Quais devem ser os objetivos da reforma tributária? Primeiro, avançar na progressividade, equidade, na simplificação, na eficiência também da estrutura tributária. Mas, sobretudo, a reforma tributária deve financiar o aumento da proteção social. Então, em termos de um diagnóstico da tributação no Brasil, a gente, né, como eu disse, tem uma estrutura tributária regressiva, a gente tem um sistema que é oneroso em termos do consumo e produção, ele onera mais o consumo e a produção, ele é complexo, né, por conta das cobranças em cascata, por conta, né, da enormidade de tributos existentes, tá? E por isso, então, é importante a gente tratar também a reforma que a gente gostaria, né, de enfrentar, a reforma que queremos. Essa reforma deve fazer uma inversão da pirâmide, onerar mais a renda dos mais ricos,
é onerar menos consumo e produção, ou seja, reduzir a carga tributária sobre bens e serviços, onerar os ganhos de capital, o que recai sobre a tributação sobre lucros e dividendos, acabar com essa ausência de imposto sobre grandes fortunas. Em termos de mecanismos práticos, a gente pode pensar numa maior taxação da renda das classes mais altas, com novas alíquotas para além dos 27,5% do teto, uma correção de distorções, como a isenção sobre lucros e dividendos. Essas, então, são medidas importantes, né, no que diz respeito a uma reforma tributária desejável. Há desde 2008 um movimento chamado Reforma Tributária Solidária, que mostra a importância dessa reforma para a redução da desigualdade, que tenta desfazer o equívoco de que a reforma da tributação tem que necessariamente ter o significado de redução de impostos, tá? Então, essa é uma discussão relevante sobre o tema. Em termos da proposta atual de reforma tributária, essa que veio fatiada, né, do nosso ministro Paulo Guedes, que foi a proposta recentemente enviada ao Congresso, a gente tem a unificação de dois impostos, o PIS e o COFINS, em uma única alíquota. Então, é a introdução do IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado Dual, né, num imposto federal. Então, o IVA dual do Paulo Guedes tem uma nova base de incidência que recai não mais sobre o faturamento das empresas, sim sobre o valor adicionado. Há também um aumento da alíquota total, né? E é uma reforma que avança no sentido da simplificação, alinha algumas injustiças, porém ela avança pouco em relação à progressividade dos impostos. Então, para fechar a discussão da reforma tributária, eu aponto aqui a necessidade da reforma tributária como saída da crise atacar a questão da progressividade. Obrigada.